Bom dia. Vim trazer uma palavra para vocês. É uma palavra que eu gosto muito. É uma parte da Bíblia que fala sobre o poder de Jesus sobre a doença e a morte. E eu sou cativada por esse texto, é uma inspiração para mim. Sempre que a minha fé começa a querer enfraquecer, porque acontece, tá? Quando a gente começa a se sentir fraco, eu lembro desse texto. E eu acho que pode ter pessoas aqui que precisam lembrar disso. Certa vez, Jesus estava seguindo em direção a um local e havia uma multidão que o seguia. E ali estava uma mulher que tinha um fluxo de sangue já há 12 anos. Ela sofria de uma hemorragia intensa. Nós mulheres sabemos o que isso causa no nosso corpo. E ela vinha sofrendo há muitos anos com isso e buscando ajuda médica e não tinha. Ela gastou tudo que ela tinha em buscar ajuda médica. Então, ela soube que Jesus estaria ali. Ela ouviu falar. Então, ela arriscando tudo, gente, vamos entender que nós estamos falando daquela época, daquele local onde as mulheres que estavam com fluxo de sangue eram consideradas impuras, elas não poderiam nem tocar em pessoas, que essas pessoas ficariam impuras. Então ela não poderia estar ali. Ela arriscou tudo, porque ela pensou que se ela então somente tocasse em seu manto, ficarei curada. Gente, ela pensou, só se eu tocar a ponta das suas vestes eu serei curada. Ela arriscou tudo, ela poderia ser apedrejada até a morte, ela poderia ser gravemente castigada por ir contra a conduta daquela época. E imediatamente a sua hemorragia cessou. Ela tocou nas vestes de Jesus e a sua hemorragia cessou. Na mesma hora, Jesus sentiu que poder havia saído dele. E ele não compreendeu, porque ele queria entender o que estava acontecendo. Então ele parou e perguntou à multidão: quem tocou em meu manto? Seus discípulos apavorados responderam: Mestre, como nos pergunta isso? A multidão se aperta, se espreme. Não tem como a gente saber quem tocou no seu manto. Mas Jesus continuou olhando, esperando uma resposta. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Agora eu pergunto para vocês, quantas vezes a gente se vê em meio a desafios do dia a dia, um carro que quebra, um filho que pega uma virose, desafios do dia a dia, e a gente esquece de buscar força na nossa fé, a gente esquece de orar, a gente esquece de recorrer ao Senhor, e a gente só recorre ao Senhor quando a coisa tá muito feia. A gente prefere tentar vencer com a força do nosso braço, e não é assim que funciona. Essa mulher, para mim, ela é um exemplo de fé. Ela depositou tudo o que ela tinha em Jesus. Ela podia perder a vida dela só por estar ali. Porque havia mestres da sinagoga, haviam fariseus naquele local. Ela arriscou tudo. Ela arriscou tudo. Porque ela acreditou que se ao menos tocasse nas pontas da veste de Jesus, ela seria curada. E é isso que eu quero trazer essa palavra para vocês. Busque a Jesus. Tão somente busque com todo o seu coração e assim serás curado. Eu lembro quando eu estava com depressão, ansiedade e crise de pânico. A primeira vez que eu senti a presença de Jesus, eu disse para o Senhor:
Senhor, se tu existes e se eu posso ser curada, se eu posso ser salva, me mostra. Me mostra. Eu desafiei Jesus. E na mesma hora ele me colocou de joelho, quebrantada e chorando tudo que eu tinha para chorar aos pés dele. E eu trago o meu testemunho para vocês. Quando eu, como essa mulher, achei que não tinha saída, que não tinha solução, eu depositei toda a minha fé em Jesus. Toda a minha fé. Toda a minha força. Arriscando tudo o que eu ainda tinha. E eu fui curada. Hoje eu tô livre dos medicamentos por prescrição médica, gente. Lembrando sempre, Jesus me curou, mas ele também mandou o barco para me ajudar. E eu embarquei naquele barco. Eu fiz os tratamentos, fiz o acompanhamento e o Senhor me livrou disso. Então, com todo o seu coração, creia e entregue ao Senhor. Deposita toda a sua fé e esperança nele. E assim ele lhe responderá: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. E nesse mesmo dia, após curar uma mulher que há 12 anos sangrava e sofria, ele ainda se dirigiu à casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Ele se dirigiu à casa de Jairo e ressuscitou a sua filha dos mortos. Tamanha era a fé daquele homem e daquela mulher. Que nós possamos ter uma fé assim, grandiosa, e depositar tudo no Senhor. É essa a minha mensagem que eu tenho para vocês hoje. Sei que os meus vídeos normalmente ficam longos, mas a minha ideia de vídeo não é fazer vídeo curto, é fazer vídeo da palavra, para que quem não tem acesso possa receber. E eu espero que essa palavra tenha tocado o coração de vocês assim como toca no meu. Porque eu senti que alguém além de mim precisava ouvir essa palavra. Então é isso. Um bom dia para todos nós.